Olá, turma! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para a nossa aula de hoje, vamos estar realizando a correção da atividade proposta das páginas 297 a 300. Essa atividade é referente ao conteúdo estudado na nossa última aula, que foi sobre dissociação iônica e ionização. Vamos dar início. A questão 1 fala o seguinte: o cloreto de sódio, NaCl, é um sólido iônico que apresenta alta solubilidade em água. As figuras apresentam 4 modelos distintos para descrever a solvatação do NaCl pelas moléculas de água. Nós vimos na nossa última aula que o processo de solvatação ele acontece quando um composto iônico ele entra em contato com moléculas de água. Quando esse composto iônico ele entra em contato com as moléculas de água, a ação da água ela vai separar os íons já existentes no retículo cristalino. Então, ó, se você observar a figura A, aqui nós temos a bolinha verde, que representa o ânion cloreto. Nós temos essa bolinha, vamos dizer, uma bolinha branca um pouco maior, que representa o cátion sódio, proveniente da dissociação do cloreto de sódio, NaCl, que vai liberar Na e Cl- como íons. E aqui nós temos as moléculas de água. Então, se você observar aqui, nós já temos o início do processo de solvatação. Na figura B, ó, aqui como eu tenho a carga negativa, o ânion, então a parte positiva, não é isso? Da molécula de água, ela já começa a rodear estes íons, no caso, o ânion. E a parte positiva da molécula de água, ela vai rodear o ânion e a parte negativa da molécula de água vai rodear o cátion. Aqui, na figura C, ó, nós temos o que aqui, ó? Nós temos ainda, ó, meio que um processo de aglomeração de cátion e ânion, não é isso? Ó? Já na figura D, nós já temos uma certa solvatação, ou seja, um certo aglomerado destas moléculas de água rodeando os cátions e ânions provenientes do cloreto de sódio. Vamos à pergunta. Qual das figuras representa corretamente a solvatação do cloreto de sódio pelas moléculas de água? Então, aqui, ó, as figuras entre a figura A, B, C e D, que melhor representa o processo, o fenômeno de solvatação das moléculas de água ao redor dos íons produzidos na ionização desse composto iônico, está representado pela figura da letra A, ou seja, a figura A. Porque aqui você já vê, ó, o ânion cloreto, aqui ele está rodeado por moléculas de água, só que o que está voltado para o ânion cloreto é a parte positiva das moléculas de água, representada pelos hidrogênios. Aqui você tem o cátion sódio. Quem está rodeando o cátion sódio? A parte negativa da molécula, ou melhor, das moléculas de água, que são quem? Que são representadas pelo oxigênio, ok? A questão 2 fala o seguinte: por muito tempo, na maioria das escolas, as aulas de química eram ministradas apenas sob forma de transmissão de conteúdos. Nos dias atuais, muitos professores utilizam a experimentação para enriquecerem suas aulas. Uma professora realizou junto com seus alunos as experiências a seguir. Aí nós temos uma charge e nós temos uma figura. Vamos ver a charge. A charge diz o seguinte: na escola vocês têm principalmente o verdadeiro ou falso, meu filho. Mas na vida real é tudo experimentação. Já a figura aqui, ó, experiência 1 e 2, representado nesta figura, você tem uma solução de água e açúcar, ou seja, uma solução aquosa de açúcar, onde você tem uma experimentação para saber se essa solução ela é capaz de conduzir ou não corrente elétrica. Então você observa que a lâmpada ela fica apagada na solução de água e açúcar.
Já no experimento 2, na solução de água com sal comum, ou seja, solução aquosa de sal comum, a lâmpada ela fica acesa. Isso quer dizer o quê? Que a solução aquosa de açúcar não conduz corrente elétrica, não é uma solução eletrolítica. Já na solução aquosa de sal comum, que é o cloreto de sódio, temos a condução de corrente elétrica. Isso quer dizer que ela é uma solução eletrolítica. Aí vamos continuar a questão. A seguir, os alunos fizeram as seguintes afirmações. Aí nós temos 4 afirmações. Afirmação 1. A solução de água e açúcar é considerada uma solução eletrolítica? Não. Por que não? Porque, a lâmpada não acendeu, não ficou acesa. Isso por quê? Porque não houve condução de corrente elétrica. Então, a afirmação 1 está errada. 2. A solução de água e sal permite a passagem de corrente elétrica? Sim. Por quê? No momento em que é ligado o interruptor, a lâmpada ela fica acesa. Então, isso mostra que a solução de água e sal conduz corrente elétrica. 3. As substâncias moleculares como HCl, NaCl e C12H22O11, que é a glicose, quando dissolvidas em água, sofrem ionização. Bem, gente, essa afirmação ela está errada porque o cloreto de sódio ele é iônico. Por ser iônico, ele sofre dissociação. E a glicose aqui, o que acontece? Ela não conduz corrente elétrica. Já o HCl, ele vai conduzir corrente elétrica por sofrer ionização. Das 3 substâncias mencionadas na terceira afirmação, a única que irá conduzir corrente elétrica na presença de água pelo processo de ionização é o HCl. 4. A água e ácido sulfúrico, que é o H2SO4, quando puros, ou seja, água, ácido sulfúrico, praticamente não conduzem corrente elétrica. Porém, uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, em água, é uma boa condutora de eletricidade. Verdade. Por que verdade? A água pura e o ácido sulfúrico puro, eles são maus condutores de eletricidade. Só que uma vez esse ácido sulfúrico sendo adicionado na água, ele vai sofrer ionização. Eu vou ter eu vou ter a formação de íons, cátions e ânions. E a partir da formação desses íons, eu tenho, sim, a possibilidade da passagem de corrente elétrica. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Das alternativas a qual nós mencionamos, quais estão corretas? A resposta é a letra C. Apenas as afirmações 2 e 4 estão corretas. Ok? A questão 3. A questão 3 fala o seguinte: a temperatura ambiente, o cloreto de sódio, que é o NaCl, é sólido, porque ele é um composto iônico. E o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, ele é um gás, porque ele é um composto molecular. Estas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas. Isso é verdade. Letra A. Porque no estado líquido, o cloreto de sódio, NaCl, é um bom condutor de eletricidade? Porque no estado líquido, o NaCl é um bom condutor de eletricidade? Simples, gente. Porque o cloreto de sódio, no estado líquido, ele vai sofrer a dissociação. Os íons presentes no retículo cristalino, eles vão se afastar. Eles se afastando, eles vão ficar livres. E eles ficando livres, será permitido a passagem, ou melhor, a condução de corrente elétrica. Ok? A letra B. Porque no estado líquido o HCl é um mau condutor de eletricidade? Simples, gente. No estado líquido, o HCl ele é uma substância molecular, formado por ligações covalentes. E por ser formado por ligações covalentes, eles não possuem íons livres no estado líquido. Ele precisa da ação da água para sofrer a ionização
e aí sim ter a formação de íons. Ele no estado líquido, eu vou ter apenas a separação das moléculas de HCl e não a formação de íons. Agora, quando eu coloco esse HCl na presença de água, aí sim, a água vai reagir com HCl, liberando cátion H+, e Cl-. Aí sim, a presença desses íons, será responsável pela condução de corrente elétrica. Agora, o HCl no estado líquido, ele é um mau condutor de eletricidade, porque ele não possui íons livres, não permitindo assim a condução da corrente elétrica. Letra C. Por que em solução aquosa ambos são bons condutores de eletricidade? Aí é simples, gente. O cloreto de sódio na presença de água, ele sofre a dissociação iônica. E o HCl na presença de água, ele sofre a ionização. Isso quer dizer o quê? Ambos irão formar soluções eletrolíticas, ou seja, soluções capazes de conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque eu vou ter íons livres em cada uma das duas soluções. Uma pelo processo da dissolução, no caso, o composto iônico, o cloreto de sódio. O outro pelo processo da ionização, no caso, o composto molecular HCl. Ok? A questão 4 fala o seguinte: observe o desenho a seguir. Ela representa um circuito elétrico. O becker contém água pura. Então, aqui, ó, dentro desse beckerzinho aqui, nós temos água pura, a qual adiciona-se uma das seguintes substâncias. Ó, uma das seguintes substâncias. Hidróxido de potássio, que é o KOH sólido. C6H6 aqui é benzeno, tá? Benzeno. HCl, que é o cloreto de hidrogênio gasoso. Ferro sólido, ou seja, ferro metálico. E cloreto de sódio sólido. Cloreto de sódio sólido. Após essa adição, a lâmpada pode ou não acender. Pode ou não acender. Indique quantas dessas substâncias fariam a lâmpada acender. Bem, gente, aí basta nós sabermos quem destas substâncias ou quem dentre essas substâncias pode sofrer a dissociação iônica, sendo um composto iônico, e quem pode sofrer a ionização, sendo um composto molecular. Então, se você observar, ó, o KOH, ele é uma base. Por ser uma base, ele vai sofrer dissociação. Então, a lâmpada ela irá acender. O HCl, ele é um composto molecular, ele é um ácido, então ele sofre a ionização. Sofrendo a ionização, a lâmpada também irá acender. O cloreto de sódio, ele é um sal, ele sofre a dissociação iônica. Então a resposta correta é a letra C. Apenas essas três substâncias, elas são capazes de fazer a lâmpada acender quando formarem uma solução aquosa. Por quê? Porque formarão soluções eletrolíticas, KOH e NaCl por dissociação iônica e o HCl por ionização. Ok? Tudo bem até aí? Vamos continuar agora com a quinta questão. A quinta questão, ela diz o seguinte: durante um experimento, seu professor de química pediu que você identificasse as soluções aquosas presentes em cada um dos beckers, becker A, becker B, becker C, apresentados na figura a seguir. Um dos beckers contém um sistema não homogêneo de sacarose. Não homogêneo de sacarose, ou seja, açúcar, cuja fórmula estrutural é. Então, aqui nós temos a fórmula estrutural da sacarose e aqui nós temos a fórmula molecular. A sacarose tem fórmula molecular C12H22O11, ok? Aí você olha aqui, ó, que nesses três sistemas, sistema A e sistema B,
A lâmpada se acende quando os polos entram em contato com as duas soluções. Isso quer dizer o quê? Que a solução presente no becker A e que a solução presente no becker B, elas são soluções eletrolíticas. São soluções capazes de conduzir corrente elétrica. Ou seja, nelas ou ocorreu dissociação ou ionização, mas formou íons. Eu tenho a presença de íons, porque as lâmpadas se encontram acesas. No becker C, a lâmpada não se acende, porque a solução aí formada nesse becker não é uma solução eletrolítica. Aí você olha para a fórmula molecular e principalmente para a fórmula estrutural. Aí você vê carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono, família 4A, se estabiliza ganhando ou perdendo 4 elétrons. O hidrogênio se estabiliza ganhando 1. O oxigênio se estabiliza ganhando 2. Ou seja, ambos os três elementos são não metais. E a tendência dos elementos não metálicos é formarem ligações covalentes através do emparelhamento de elétrons. Então, C12, H22, O11 estão sendo formadas por ligações covalentes. Então, nesse caso aqui, vamos à letra A. Identifique o becker que contém a solução de sacarose e justifique sua resposta. Aí tá fácil, gente. A sacarose é uma substância molecular, ou seja, não irá conduzir corrente elétrica. Então, ela está presente no becker onde a lâmpada não está acesa, que é o becker C. Por quê? Porque a solução de sacarose não é eletrolítica. Ela não formou íons. Na letra B, coloque em ordem crescente de eletronegatividade os elementos químicos presentes na sacarose. Justifique sua resposta com base na estrutura eletrônica dos elementos. Ou seja, aquele elemento que está mais próximo de se estabilizar, ele é o mais eletronegativo. Ou seja, aquele elemento que falta uma pouquíssima quantidade de elétron para se estabilizar, ganhando um elétron, ele é o mais eletronegativo. Então, você observa o seguinte, ó, tirando o hidrogênio, que ele é um elemento à parte, ele não está presente em nenhuma das famílias periódicas, você observa lá, o carbono. O carbono, ele quer ganhar 4. O oxigênio quer ganhar 2. Então, quem está mais próximo de se estabilizar eletronicamente? O oxigênio. Então, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. E o hidrogênio entra onde nessa parte? Então, ó, seguindo a ordem crescente do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, ó, o hidrogênio é o menor em eletronegatividade, porque é um elemento estudado à parte. Ele não faz parte de nenhuma das famílias periódicas. Já o carbono, preste atenção, o carbono ele se estabiliza recebendo 2 elétrons, ou seja, compartilhando 4 elétrons, Já o oxigênio se estabiliza recebendo 2 elétrons. Então, entre carbono e oxigênio, quem está mais próximo de se estabilizar é o oxigênio. Então, ele é o mais eletronegativo. Então, a ordem crescente de eletronegatividade é hidrogênio é menor do que o carbono é menos eletronegativo do que o oxigênio. Entre os três, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. A questão 6, ela fala o seguinte: a substância X, representada no circuito ao lado, faz a lâmpada se acender. X pode ser qualquer uma das espécies químicas a seguir, exceto. Ou seja, dentre as 4 alternativas, eu tenho uma alternativa que contém uma substância que ela não é capaz de acender a lâmpada. Ou seja, se ela não irá acender a lâmpada, uma vez ela formando uma solução aquosa, ela não será uma solução eletrolítica, não é isso? E dentre as alternativas, ó, você encontra a letra C, que tem o quê? Que tem glicose, C6H12O6, é uma molécula de açúcar. E o açúcar é um composto molecular. Na presença da água, ele sofre dissolução, ou seja, a molécula de água vai dissolver os
as moléculas, não irá gerar íons. Então, nesse caso, a espécie X, tá? A espécie X é o C6H12O6, ok? Questão 7. A questão 7 diz o seguinte, ó. Quais das afirmações estão corretas? Nessa questão, nós vamos ter a seguinte ideia. As afirmações corretas, nós vamos circular. As afirmações erradas, vamos deixar como está, ok? Repetindo, as afirmações que estão corretas, nós vamos circular a alternativa. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. O HCl liquefeito conduz corrente elétrica. O que é liquefeito? Passa do estado gasoso para o estado líquido. Isso é verdade? Ele liquefeito, ele conduz corrente elétrica? Verdade? Não. Por quê? Porque o HCl é um composto molecular. Por ser molecular, ele só irá conduzir corrente elétrica quando ele estiver em solução aquosa, ou seja, na presença de água. Então, a letra A está errada. B. O HCl em solução aquosa, ou seja, na presença de água, conduz corrente elétrica? Isso é verdadeiro. Por quê? Porque o HCl na presença de água ele sofre a ionização. Letra C. O HNO3, que é o ácido nítrico puro, anidro, ou seja, 100%, eu não tenho presença de água junto com esse ácido nítrico, conduz corrente elétrica. A letra C, ela é falsa. Por quê? Por ser um ácido, ele só irá conduzir corrente elétrica se ele formar uma solução aquosa, na presença de água, ele ser adicionado na água. Ele puro, eu não tenho íons presentes, íons livres presentes na sua estrutura. Então, não irá conduzir corrente elétrica. Letra D, o HNO3, que é o ácido nítrico, em solução aquosa conduz corrente elétrica, e isso é verdade. Por que é verdade? Porque o ácido nítrico, quando ele forma solução aquosa, ou seja, ele é adicionado na água, ele sofre ionização. Letra E, o H2SO4 puro, que é o ácido sulfúrico, conduz corrente elétrica quando no estado líquido. Isso é verdade? É o mesmo caso do ácido nítrico, gente. É a mesma classe de compostos. Ambos são ácidos. Então, se o ácido nítrico ele não conduz corrente elétrica no estado líquido, não é isso? No estado líquido ou no estado puro, o ácido sulfúrico também no estado puro não vai conduzir corrente elétrica, tá? Então a letra E falsa. Letra F. O cloreto de sódio, NaCl, conduz corrente elétrica no estado sólido. Isso é falso. Por que é falso? Porque o cloreto de sódio é um composto iônico. Um composto iônico. Apesar de ser um composto iônico, ele forma um retículo cristalino, onde os seus íons eles estão armados em uma estrutura altamente organizada. E eles são incapazes de conduzir corrente elétrica no estado sólido. Letra G. O cloreto de sódio anidro ou 100%, ou seja, ele não está em solução, eu só tenho cloreto de sódio, conduz corrente elétrica quando no estado líquido, ou seja, fundido. Aí sim, por ser um composto iônico, a letra G é verdade, por ser um composto iônico, quando ele estiver no estado líquido, ele passar do sólido para o estado líquido, os íons que estão no retículo cristalino, eles vão ser liberados. Eles vão se separar. E eles se separando, eles vão ficar livres. E eles ficando livres, eles serão capazes de conduzir corrente elétrica. Letra H. O cloreto de sódio, em solução aquosa, conduz corrente elétrica. Isso aí é verdade. Cloreto de sódio, composto iônico na presença de água, formando solução aquosa, conduz corrente elétrica, porque sofre dissociação iônica. E o hidróxido de sódio, que é uma base, NaOH, conduz corrente elétrica no estado sólido? Isso é falso. Falso, tá? Por quê? Porque, gente, no estado sólido, só quem conduz corrente elétrica são os metais. Mais uma vez, no estado sólido,
Só quem conduz corrente elétrica são os metais, elementos metálicos. Letra J. O hidróxido de sódio, NaOH, anidro, ou 100%, ou seja, ele puro, conduz corrente elétrica quando no estado fundido, ou seja, no estado líquido. Bem, gente, ele é um composto iônico. Por ser um composto iônico, ele tem na sua estrutura o retículo cristalino. Então, ali eu tenho cátions e ânions formando o retículo cristalino. Uma vez ele passando do estado sólido para o estado líquido, vai haver a liberação desses íons. Então, a letra J, verdade. Tá ok? Quando ele é fundido, ou seja, passa para o estado líquido, ele conduz corrente elétrica. Por quê? Porque ele é um composto iônico. Letra K. O hidróxido de sódio, NaOH, conduz corrente elétrica em solução aquosa. Composto iônico, na presença de água, sofre dissociação, conduz corrente elétrica. Letra K, verdade. Então, as afirmações corretas estão na letra B, D, G, H, J e K. Ok? A questão 8. Duas substâncias que, em solução aquosa, apresentam íons são. Então, olha só. Dentre as 5 alternativas, eu tenho uma alternativa que, de alguma forma, elas podem sofrer dissociação ou ionização. O que importa, vão formar íons. Tá? Então, vamos lá. Na letra A. Na letra A, eu tenho o cloreto de sódio, NaCl, e o álcool etílico, C2H6O. Para a gente encurtar essa resposta, a essa questão, a resposta é a letra D. Por que a letra D? Porque aqui, ó, na letra A, eu tenho o álcool etílico, e ele é formado por ligações covalentes, então ele é um composto molecular. Na letra B, eu tenho a sacarose e o álcool etílico, que não formam íons. Na letra C, eu tenho a sacarose, que é um composto molecular, não forma íons. Eu não tenho a presença de íons. Na letra E, eu tenho a sacarose. Agora, na letra D, eu tenho o ácido sulfúrico, que é um ácido, tá? E ele vai sofrer a ionização, liberando H+, e o ânion SO4 2-, que é o ânion sulfato. E o cloreto de sódio, que vai sofrer a dissociação, que quando ele é adicionado na água, por ser um composto iônico, ele vai liberar cátion Na+, e ânion cloreto, Cl-, ok? Questão 9. As instruções da bula de um medicamento usado para reidratação estão resumidas no quadro a seguir. Aí vamos lá. A bula diz o seguinte: modo de usar: dissolva o conteúdo do envelope em 500 ml, que é ml, de água. Composição: cada envelope contém cloreto de potássio, que é um sal, 75 mg, citrato de sódio diidratado, que também é um sal, 145 mg, cloreto de sódio, que também é um sal, 175 mg, e a glicose, que é açúcar, 10 gramas. Quais são as substâncias do medicamento que explicam a condução elétrica da solução do medicamento? Justifique sua resposta. Bem, gente, aí se você observar, eu tenho 4 substâncias: o cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado, cloreto de sódio e a glicose. Como eu falei para vocês, cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado e cloreto de sódio, eles são sais. E por serem sais, eles vão conduzir corrente elétrica, eles vão formar íons. Já a glicose, que é açúcar, é um composto molecular, ela não irá formar íons, então não conduz corrente elétrica. Então, se esse medicamento ele conduz corrente elétrica, é graças a esses 3 sais presentes na substância, ou seja, são os sais cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado e o cloreto de sódio, que são responsáveis pela condução de corrente elétrica desse medicamento. Pois, quando você adiciona esse medicamento em meio
aquoso, ou seja, na presença de água, eles sofrem a dissociação, porque eles são sais e todos os sais sofrem dissociação iônica porque são compostos iônicos. E eles sofrendo a dissociação, eles vão liberar íons. E esses íons é que são responsáveis pela condução de corrente elétrica, ok? Então, das quatro substâncias, 3 é que vão ser responsáveis pela condução de corrente elétrica desse medicamento. Tudo bem? Questão 10. Sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, açúcar, que é a sacarose, são sólidos brancos solúveis em água. Suas soluções aquosas apresentam comportamentos completamente diferentes quanto à condução de corrente elétrica. É correto afirmar que... Então, gente, a gente observa que é uma questão um pouco extensa. Para resumir essa questão, vamos pegar nesse ponto a pergunta. Gente, se eu tenho um sal de cozinha, cloreto de sódio é um composto iônico. Por ser um composto iônico, ele é solúvel em água. Por quê? Ele vai sofrer dissociação iônica. O açúcar, que é a sacarose, C6H11O6. C6H11O6. O que acontece? Quando você adiciona açúcar na água, ele vai sofrer a dissolução. Olha só, dissolução, ele vai dissolver, porque as moléculas de água vão separar as moléculas de sacarose, uma das outras. Eu não tenho a formação de íons. Então, o cloreto de sódio, ele, na presença de água, ele conduz corrente elétrica. A sacarose, mesmo sendo dissolvido, eu só vou ter a separação das moléculas, eu não tenho a formação de íons, então ela não conduz corrente elétrica. Então, de posse dessa explicação, a resposta correta é a letra C. O cloreto de sódio é um composto iônico, tá certo? E suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque vai sofrer dissociação iônica, devido à presença de íons livres. A sacarose é um composto constituído de moléculas e suas soluções aquosas não conduzem corrente elétrica, pois as moléculas neutras de sacarose não contribuem para o transporte de cargas. Quem contribui para o transporte de cargas? Os íons. Tá? Se eu tenho íons, eu tenho a possibilidade de condução de corrente elétrica. A sacarose não. Quando você adiciona ela na água, eu tenho a separação apenas de quê? Das moléculas que constituem a sacarose. Eu não tenho a formação de íons. Então, a resposta correta da questão 10, letra C. A questão 11. Sobre as relações existentes entre os conjuntos alfa. Conjunto alfa, ele corresponde ao conceito de dissolução em meio aquoso. Olha só, dissolução em meio aquoso. E beta, que corresponde ao conceito de dissociação em meio aquoso. Assinale a alternativa correta. Aqui, gente, é como se fosse uma relação de conjuntos lá da matemática, tá? Lá da matemática, a relação entre conjuntos, está contido, não está contido, pertence, não pertence, como se fosse, tá ok? Então, nesse caso aqui, ó, na letra A, está dizendo que eu tenho o conjunto que corresponde ao conceito de dissolução, e aqui o conjunto da dissociação. E eles não têm nada em comum. Não é isso? Olha aqui a interseção. Ó. Não tem nada em comum. Verdade? Não sei. Mas a resposta correta dessa questão é a letra B. Por quê? Olha só. Se você observar, eu tenho um enorme conjunto que corresponde às substâncias que sofrem dissolução em meio aquoso, ou seja, na presença de água. Olha só, substâncias que sofrem dissolução, vão se dissolver na água. Aí, dentro dessas soluções que sofrem dissolução, que formam mistura homogênea, eu tenho um grupo de substâncias que vão sofrer a dissociação e vão formar íons. Quem são esses grupos? Eu tenho os sais e as bases. Os sais e as bases. Então, os sais e as bases, eles sofrem dissolução. Só que na dissolução, eles formam íons. Ou seja, é uma dissolução
chamada de dissociação iônica. Então, eu tenho um grande grupo de compostos que podem ser dissolvidos na água, só que dentro desse grupo que fazem parte dos compostos que podem ser dissolvidos na água, eu tenho um grupo de compostos que, quando eles são dissolvidos, eles são capazes de conduzir corrente elétrica. Aí é o grupo beta. Então, a resposta correta é a letra B. O conjunto beta está dentro do conjunto alfa. Questão 12. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz corrente elétrica. Dos compostos abaixo, eu tenho um, que é o sulfato de sódio, é um sal. 2, gás oxigênio, composto molecular. 3, sacarose, composto molecular. 4, nitrato de potássio, é um sal. 5, ácido acético, é um ácido orgânico, mas é um ácido. 6, cloreto de sódio, é um sal. Formam-se soluções aquosas que conduzem corrente elétrica. Quem aí, na presença de água, vai formar íons e assim conduzir corrente elétrica? O composto 1, o composto 4, 5 e 6. Resposta letra B. Por quê? Composto 1, composto 4 e o composto 6, eles sofrem dissociação, pois ambos são sais. O composto 5, ele é um ácido, ele sofre ionização. Mas o que importa é que, de um modo geral, ambos vão gerar íons, e esses íons são responsáveis pela condução de corrente elétrica, ok? Questão 13. A questão 13 diz o seguinte: a experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. Ou seja, se a lâmpada acender, solução eletrolítica. Se a lâmpada não acender, solução não eletrolítica. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Então vamos lá. Letra A. Letra A, eu tenho um gás oxigênio, composto molecular. A lâmpada não vai acender. Letra B, eu tenho vapor de água, ó, água gasosa. E aí? Só que observa o seguinte, na letra C, eu tenho ácido clorídrico, HCl, aquoso. Olha só, eu tenho que observar o estado físico. O estado físico. Então aqui, ó, HCl, aquoso. Se é aquoso, eu tenho uma solução aquosa de HCl. Eu tenho HCl mais água. Nesse caso, o HCl sofre ionização e vai liberar H+, e C-. Aí sim a lâmpada irá acender. Resposta correta, letra C. Ok? Então, gente, com a 13ª questão, nós finalizamos os comentários das questões desta atividade proposta. Espero poder ajudar vocês nessa compreensão sobre dissociação e ionização. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.